Bom, nós vamos falar aqui sobre leitores da mente. E se você se identifica como um leitor, fica aqui comigo, porque você vai entender muito mais sobre esse assunto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compassivamente, um espaço de cuidado, de atenção, de autoconhecimento, de ciência e de autocompaixão, mas principalmente o seu espaço, seu lugar. Aqui nós falamos sobre muitos assuntos que eu sei que interessam muito de vocês. E hoje é uma baita novidade, né, gente? Eu tô aqui no vídeo, liga aí, coloca essa tela grande, tira um momento para você ir comigo aqui, entender um pouquinho sobre leituras mentais. Eu não sei se eu estou falando com um leitor de mente, mas tem muitas pessoas que são leitoras das mentes, né? Alheias. Elas conseguem fazer leituras do que está se passando na mente do outro sem mesmo ter evidência. Você se identifica? Você se percebe assim? Uma pessoa que, ao conversar com outra pessoa, a partir de sinais, de gestos, posturas e às vezes até comportamentos, né? Você conclui, você interpreta o que está passando na mente do outro. Me conta se isso faz parte do seu dia. Bom, nós vamos iniciar uma temporada falando sobre leituras mentais, né? E se você é um leitor de mentes, fica aqui comigo para você poder entender um pouquinho mais. Antes de tudo, antes de falar sobre o que de fato é isso, nós precisamos entender o contexto, né? O ambiente em que você está inserido, o ambiente onde você cresceu, o ambiente onde você aprendeu a lidar e a interpretar o mundo influencia muito nessas leituras. Acredite se quiser. Entenda, aonde você cresceu, aonde você desenvolveu os seus pensamentos, aonde você aprendeu a fazer interpretações, está de fato relacionado à maneira como você ouviu sua mãe, percebeu o seu pai, entendeu como as pessoas do seu ambiente faziam diante das situações. Não somente isso, mas também está relacionado ao contexto de trauma, às situações em que você vivenciava dentro do ambiente familiar, às percepções que você começou a ter diante de situações. Um exemplo, vamos imaginar que você cresceu num ambiente onde a mentira fazia parte, né? Onde as pessoas mentiam frequentemente, contavam muitas mentiras e você percebia isso, às vezes te enganavam. Mentirinhas pequenas, né? O que talvez você possa interpretar como pequeno, tá bom? E aí, nesse ambiente, quando você começa a ter contato com isso, você pode desenvolver diversas percepções. Uma delas, de não conseguir confiar nas pessoas, de entender que você está sempre sendo enganado, né? Ter ali uma crença, né, de desconfiança muito forte sobre as pessoas e também ter essa postura, né, de sempre dar esse jeitinho, mentir e tal, e isso acaba não se tornando para você algo tão sério, algo tão perigoso, porque é comum, faz parte do seu contexto familiar, faz parte da estrutura de vida, então você olha para isso como algo, normal, nada demais, entende? Então, eu trouxe esse exemplo para você poder perceber que o contexto, né, as coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, até a fase ali dos 15 anos, ali sua personalidade está sendo formada. Então, a maneira como você percebe as situações, a maneira como você observa os cenários, está tudo sendo muito novo. É o seu primeiro contato com as situações. E aí, quando você olha a postura do outro, tem uma fala que é bem comum e eu escuto muito no consultório, que é assim: filha, não faça isso porque as pessoas não vão gostar de você. Ou então, filha, faça uma dieta porque senão você não vai conseguir arrumar um namorado. Filha ou filho, faça isso, isso e isso, senão você não vai ser aceito. Então, naquele momento ali, aquela criança, ela está aprendendo que ela precisa fazer, atender certos padrões para agradar o outro, para ser aceita, para ser validada. E aqui essa pessoa já vai construindo uma leitura mental de que se ela não faz determinada coisa, se ela não tem determinado comportamento, ela vai ser deixada de lado.
Então, é muito importante que vocês que estão aqui comigo hoje compreendam que o teu contexto, que o teu ambiente, ele influencia na maneira que você pensa. Quando eu digo contexto, eu digo o cenário, o ambiente em que nutriu. Eu vou trazer um exemplo bem legal. Eu queria que você pensasse numa árvore, beleza? Pensa numa árvore, um tronco, as folhas, ali a copa, né? E aí ela tá enterradinha ali, a raiz está por dentro da terra. O que essa árvore precisou? O que ela precisou para desenvolver, para crescer, para estar como ela está? Bonita, grande, né? Ser árvore. O que ela precisou? Ela precisou de uma boa terra, sais minerais, de água, sol, a chuva, né? Ela precisou disso para poder desenvolver, para ser a árvore, para ser o que ela é. Só que é óbvio que uma árvore passa por diversas estações. São 4, né? E ela passa por fases também. Tem momentos que demora mais para chover, tem momentos que tem alguns impactos, né? Aí nós podemos falar de fenômenos da natureza, de fenômenos. Ih, gente! Nós podemos falar de fenômenos. Agora saiu. Nós podemos falar da força da natureza, e é isso, automaticamente a gente precisa incluir a ideia de que aquela raiz também leva pancadas, né? Tem a força do homem, que às vezes vai lá e corta a árvore, e aí isso acaba prejudicando o desenvolvimento dessa árvore. O que eu quero que vocês entendam com essa analogia, com essa comparação, é que justamente o teu ambiente, o lugar onde você estava inserido, né, os sais minerais que tinham ali, eu sei que hora tinha, outra hora não, eu sei que faltou água em alguns momentos, que alguma coisa pode ter impactado no teu desenvolvimento. Esse é um ponto importante porque nós não podemos desconsiderar o fato de que não temos controle sobre todas as situações. Então, uma mãe, por exemplo, eu tenho uma filha e eu gostaria que ela não passasse por algumas situações difíceis, mas é muito importante que ela passe e também é muito difícil que eu consiga controlar isso, de que ela não vai sofrer nada, de que ela não vai passar por nada. E muitas vezes as pessoas colocam muita culpa ou olham para as relações, né, dos seus criadores de uma forma muito negativa. Mas na maioria das vezes, né, fora traumas e fora cenários de abuso, eu entendo que existem essas exceções, mas muitas vezes as pessoas colocam muitas responsabilidades sobre o que aconteceu e às vezes muita mágoa, muito rancor, muita tristeza, carregam isso durante muitos anos e culpabilizando ali pai e mãe porque não fizeram o que deveriam ter feito, não agiram da maneira como deveriam ter agido. E vamos lá, agiram com o que tinham, com o que podiam fazer. Acredito com o que melhor estava ali sobre eles. E uma coisa que eu escuto muitas vezes na clínica é: eu vou fazer com meu filho diferente do que o meu pai fez comigo. Eu vou fazer com meu filho a melhor maneira. Eu vou dar carinho à minha filha diferente de como a minha mãe me deu. É uma frase que a gente escuta. E aí eu pergunto, qual referência? Porque se você não teve essa referência, onde você vai construir isso? Não é impossível, você pode construir. E romper esse padrão é muito importante. Mas é tão importante que você entenda que esse cenário, que é onde você desenvolveu percepções, hoje interfere, hoje influencia a maneira como você interpreta as situações. Então, o teu contexto. Por que eu tô falando de contexto e por que eu tô trazendo dessa maneira? Porque nós vamos falar mais sobre isso no próximo episódio, mas eu quero que você compreenda que o teu contexto, que o lugar onde você está inserido, ele é diferente do meu. Ele é diferente do teu irmão, a história. Ah, mas a gente cresceu no mesmo lugar, que é o Namê. Mas são pessoas diferentes, que se relacionam com situações diferentes, que olham as situações de ângulos diferentes. Então, às vezes as pessoas esperam que o outro vai agir da mesma maneira. Por que o fulano fez assim? Se a situação era assim, assim, assim? Porque o fulano,
ele avalia as situações de uma percepção diferente, a percepção dele, que tem a ver com a construção dele, com o que ele construiu, com o que ele entendeu. Isso faz algum sentido para você? Inicialmente, eu quero trabalhar com vocês a leitura mental e trazer um pouco mais dessa percepção, né? Do quanto seus pensamentos, a estrutura que você tem, né? A sua história de vida, né? Tudo que você vivenciou, traumas, catástrofes que talvez você tenha enfrentado, tudo isso influenciou em quem você é hoje, né? São pontos importantes da sua personalidade. E por que devemos considerar isso? Porque as suas interpretações podem estar baseadas em crenças desenvolvidas nessa fase, na maneira de perceber o mundo a partir do que foi desenvolvido ali no teu contexto. Interpretar o mundo ou interpretar a si mesmo, interpretar os outros a partir do que você entendeu ou de que você recebeu de sais minerais, ou talvez da falta da água, ou talvez da falta do sol, do que pode ter proporcionado percepções. A grande questão, né, de falar sobre leituras mentais é justamente pelo fato de que isso te aprisiona. Porque se preocupar de fato com o que as pessoas pensam, ficar focado no que as pessoas pensam e mudar sua postura porque eu acho que fulano está pensando de determinada maneira, te aprisiona. Faz você ficar preso, não relaxa, você não relaxa, você tá sempre, e quanto mais você faz, mais você faz. Quanto você reforça, sabe? Você entende que o seu corpo, sua mente precisa disso. Como se isso fosse uma estratégia funcional. Não faz isso não, porque fulano tá pensando isso, isso e isso. Só que essa interpretação é muito de uma projeção que você faz sobre o seu contexto, sobre a tua história de vida. Muito sobre como você se vê na maioria das vezes. E não sobre como o outro está pensando. Isso faz algum sentido? Bom, hoje eu quis trazer um pouco sobre essa relação do contexto com a tua construção. Quero que você pense mais sobre isso. No próximo episódio nós vamos continuar essa série falando sobre essas leituras, né? Então, leitores de mentes que ouviram esse episódio, o próximo episódio também será importante para você. E entenda, eu acho que isso é muito importante se falar aqui já no finalzinho desse episódio. Todas as pessoas, a maioria, na verdade a maioria das pessoas fazem leituras. Muitas pessoas, muitas pessoas, eu não posso dizer que exatamente todas, mas muitas pessoas se preocupam com o que o outro pensa. Muitas pessoas. Então, se você se encaixa nesse padrão e se isso talvez é algo que faz parte do seu dia a dia ou faz parte de hora a hora, né, do seu dia, você tá sofrendo. Você não tá leve. Você tá rígido. Você tá contido. Você tá oprimido pelos seus pensamentos. Sabe aquela opressão de não conseguir se conectar? E aí você vai se fechando cada vez mais. E talvez muito desconfiado também por não posso confiar porque eu acredito muito no que minha mente diz. Então hoje eu queria trazer um pouquinho desse contexto. Eu tô muito feliz com essa nova estrutura aqui, né, de estar aqui com vocês. Eu acho que você tá me vendo grandão na tua tela de televisão ou na tela do teu celular. Eu espero que você tenha tirado um tempo para isso e vou pedir para vocês, por favor, me ajudem aí, preciso de ajuda. Sigam lá o canal no YouTube, me sigam aqui também no Spotify, aqui, eu não sei se você tá vendo aqui ou no YouTube, mas onde você estiver me assistindo, tá? Me sigam, comenta aí o que vocês acharam desse episódio e se você sentir que alguém precisa ouvir, precisa aprender sobre isso, já encaminha esse episódio. Gente, foi um prazer! Tchau, tchau, até o próximo episódio.